De Bate-Papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E o programa de hoje é mais do que especial. Estamos celebrando 2 anos da TVB, que já faz parte da rotina e da história da nossa cidade. E estamos recebendo aqui convidados que podem falar com muita autoridade o que é ser TVB, o que é estar na TVB. Estamos recebendo aqui Tauan Nunes, produtor da TVB, e a grande lenda, né? Apresentadora e humorista. Negrada. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é de vocês, né? É nossa. Então, e já começando, né? Já queria saber de vocês, né? Como é que está aqui na TVB, fazer parte desde o começo, né? Acredito que tenha enfrentado muitas barreiras. Vamos falar aí como é lidar com o Vinícius no dia a dia, né? Difícil. Se é bom, se é ruim, se é maravilhoso, né? Então vamos falar tudo isso hoje e podem ficar à vontade. Mais um pouco. Olha, se todas as pessoas que eu tivesse que lidar no dia a dia fosse igual ao Vinícius, eu acho que a vida não seria melhor, né? Porque não puxa o saco, ele sabe disso, mas ele sabe que pra mim, e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora vai concordar comigo, que o Vinícius Braga é uma pessoa excepcional. Um ótimo chefe, um ótimo amigo, um ótimo parceiro, cúmplice, maravilhoso. E como foi assim o começo, ali? Você... o Vinícius, a gente vê que ele é muito otimista, né? Demais. Vai dar certo, eu acredito, né? E como foi o começo, acredito que, né, teve bastante dificuldade, também Todo já teve momentos, teve, né, muito especiais. E quero que você fale aí como você entrou, né? Como você chegou até aqui, como foi o convite. E também já passo também para o Tauan, para ele também falar sobre isso. Olha, todo começo tem barreiras. A gente tem que enfrentar as fronteiras, né? Cruzar os montes para conseguir se manter em nome de um propósito. E desde sempre, assim, de sempre que eu conheci o Vinícius, né? Porque desde que a gente se conheceu, que eu não sei, ele viu o que eu tinha, né? Ele viu o potencial que eu tinha, né? Não sei, que eu não sou tipo assim, a modesta, né? Eu sempre tive aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, não sei fazer isso, não dou pra isso. Um bloqueio. E quando eu conheci o Vinícius, ele já vai dar certo, aquele jeito dele, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí ele já viu o potencial e já foi me encaixando nos trabalhos dele, nas coisas dele, no nosso trabalho antigo. Tudo que ele preparava, ele já tentava me encaixar e dava certo e foi dando. E aí, quando começou esse propósito, né? Esse sonho de Deus, que dá até um início de um poema, manifestado em um jovem, um desejo de Deus, né? E graças a ele poder ter esse discernimento de interpretar esse sonho que Deus tinha para ele, a TVB aconteceu. E isso foi muito de repente para mim, porque até então ele estava em outro projeto
E ele, quando ele ligou assim pra mim do nada, falou: Rose, deixa eu te perguntar uma coisa. Vou fazer isso, isso e isso. Eu quero saber se eu posso contar contigo. E eu falei na hora. Disse: pode sim, pode contar comigo. O que eu puder, tô dentro. E aí estamos juntos até hoje, graças a Deus, e estaremos mais ainda. No meu caso, quer dizer, primeiramente, boa noite, Rony, boa noite, Roseli, grande lenda. É um prazer estar aqui contigo, né? Geralmente estou atrás das câmeras, né? E hoje estar aqui diante de ti e ver também o quanto você cresceu na apresentação desse programa, né? Então, quando eu conheci o Vinícius, né? Ainda foi num período, foi na igreja, e posso dizer, né? Dizer na realidade, a verdade, quando conheci o Vinícius, né? Achava chato e não gostava, porque a gente já fez alguns trabalhos no início na igreja juntos, né? E ele é sempre, como é que eu posso dizer? Rigoroso ali. Segue a risca, né? Ele gosta que as coisas saiam Ele bem é perfeccionista, bem não é? feitas, né? Então, por isso eu achava chato, né? E depois de um tempo a gente foi se conhecendo, foi convivendo, né? Convivendo também em comunidade, né? Hoje nós somos consagrados na mesma comunidade. E o Vinícius tinha o sonho de começar, né, um programa. No caso era o programa Vinícius Braga, né? Não era a TVB em si. E já no primeiro programa dele, eu meio que participei, né? Pra mim é uma certa convivência, né? E aí eu fui, ajudei ele naquele momento que a gente gravou com o João Gomes, né? Que foi o programa Avante Premiere, que foi o primeiro programa dele, né? Porque na verdade ele começou o programa antes de iniciar a TVB. E nesse período, né? Eu tenho que sempre voltar um pouco, porque não era para mim estar na TVB, né? Quem sabe era para mim estar em um terceiro ano, quarto ano de estudo para ser padre, né? Mas Deus me quis aqui, né? Deus me quis aqui mesmo. E depois da gravação desse programa, né? Depois dessa entrevista, na volta para casa, o Vinícius me disse: quando você quiser, as portas estarão abertas para trabalhar comigo, né? E aí eu fiquei esperando, né? Fiquei esperando e já com aquele desejo, eu vou trabalhar com ele, porque eu já gostava da comunicação, né? Já servia em comunicação e gostava também de assistir TV. E de início não entendia bem onde iria chegar, mas por gostar, por querer fazer, né, eu entrei, abracei, né, esta causa. E me lembro também da primeira oficialmente, né, gravação que a gente fez, que foi a de Cocossi. Até no último momento ainda não... Porque até então a TVB já estava... Aí nesse período aí já estava... estava em ação. Em ação, né? E aí até os 45 minutos do segundo tempo, né? De fato iniciar, eu ainda estava ali um pouco, né? Esperando, não sabia, né? Como ia ser. E aí, a partir desse momento, né? De fato, entrei na TVB, comecei a trabalhar aqui, né? E hoje nós estamos aqui. É porque esse projeto do Vinícius, porque assim, o Vinícius foi uma andorinha só, que fez verão, só entre aspas, né? Porque o tempo todo tinha e tem Deus do lado. Então assim, para idealizar um lugar como esse, um espaço como esse, o programa, a proporção que se tornou, eu acho assim que muitos julgaram: esse rapaz é um louco, esse rapaz é um ideológico megalomaníaco, não vai dar certo. Iniciar algo novo, numa cidade pequena. E eu acho que até então, foi o caso do Tauan, não, numa cidade pequena como, pô,
acho que não vai dar certo não, né? Tem essa questão. Já no meu caso, eu disse assim, olha, vai dar certo, não decolar. Então você sempre já teve uma expectativa maior, né? Tive, por conta de eu gostar, assim. Quando eu falo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou. Porém, eu sempre gostei dessa coisa, de estar, assim, em frente às câmeras, de ter... Porque quando eu era mais nova, meu sonho era ser atriz. Aí eu sempre fui assim, sabe, alienada por essa coisa de televisão, de novela, de artistas. E foi uma das coisas que a TVB me proporcionou. Sim. E assim, talvez, né, nem que o Tauan não acreditasse. É como ele disse, ele não tinha uma visão ainda clara do que seria a TVB. Ele não, porque assim, ele não estava enxergando ainda com os olhos que o Vinícius estava enxergando. Né? Porque o Vinícius já tinha idealizado tudo ali na cabeça dele, como iria ser, né? Então, é bem interessante. E como foi assim, quando o primeiro programa foi ao ar, acho que foi esse de Cocossi, foi? A matéria do Cocossi. Como foi, qual foi a sensação de estar lá gravando, né? Então, foi uma matéria, eu cheguei a dar uma olhada nos comentários, muita gente elogiando. Queria até também falar, né, questão do Vinícius, que acredito que ele teria a oportunidade em qualquer emissora aí, pelo talento que ele tem, né? E ele, de certa forma, abdicou disso para viver o sonho, né? Que ele está vivendo hoje, o sonho dele. Porque lá os comentários, se vocês for ver, acredito que já tenham visto, rapaz, cara talentosíssimo, não sei o quê, falando super bem dele. Então, da parte dele, né, uma coisa muito espetacular, né? Porque para fazer o que ele faz aqui no Ipu, só ele que está fazendo. Até hoje é só a TVB que faz esse trabalho aqui no Ipu. E assim, para ele fazer, se destacar, curtear, viajar, para fazer uma história diferente, para trazer um novo pro Ipu, para a idade que ele tem, não é qualquer um que faz, que renuncia. Porque o Vinícius renunciou muita coisa. Acho que até um pouco da vida pessoal dele ele renuncia para viver nesse sonho, seguindo esse propósito que Deus colocou nas mãos dele. Falando do sentimento, né, dos bastidores desse primeiro programa, dessas gravações, como a gente fala, era tudo novo, né? A gente ainda não entendia direito, né? Então a gente, quando chegou aqui para gravar já o primeiro programa, eu, João Vitor, né? A gente ainda não entendia enquadramento, não entendia nada, e a gente foi aprendendo junto, né? Se hoje nós temos, né, uma qualidade melhor, é porque também a gente foi aprendendo com os nossos erros, né? Procurou, né? Fomos corrigindo os erros. Se corrigir, né? Exatamente. Cocossi, né, a primeira matéria que a gente gravou assim, de grande repercussão, que hoje já está com mais de 1 milhão. Uma das mais vistas, se não a mais vista, né? Que outros canais também já tinham gravado, mas tudo depende da forma de contar a história. Isso, com a riqueza de detalhes que foi contada. E assim, a gente viajou, eu acho que foi 7 horas de viagem, né? Até Cocossi que fica entre Tauá e Parambu, né? E aí Cocossi é um distrito de Parambu. E aí a gente saiu daqui 5 da manhã e aí chegou 11 horas lá, já perto, né? Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem, só procurando Cocossi. E aí, dos perrengues dos bastidores, a gente viu que a gasolina não ia dar, porque ele estava muito longe, Cocossi muito longe. E a gente voltou para a cidade, né, almoçou, abasteceu, e aí a gente conseguiu chegar em Cocossi. Mas muita cancela para abrir e fechar. Interiorzão, né? Interior mesmo, muita estrada de chão, né? E quando chegamos, assim, a gente viu
o que a gente já tinha visto, né, de outras matérias. Mas é como eu falei, a forma de contar a história, a forma com que o Vinícius contou a história, da forma dele contar, foi que fez com que as pessoas assistissem, né, se prendessem àquele vídeo. Porque até então as matérias que são contadas, pelo menos as que eu vejo, eles não contam a história do povo. Eles contam só a história da cidade. Ah, a cidade fantasma que foi abandonada. Outros que a cidade que foi amaldiçoada. Mas aí não tem aquela coisa de como, porquê, quando, onde, quem, né? Isso que foi contado pelo Vinícius. Exatamente, foi em todos os detalhes da história, né? E também, né, no primeiro programa, a gente se lembra da estreia, né? Da emoção da estreia. Lembro. Eu tava aqui, né? Eu vim assistir aqui, a gente colocou aqui na TV. E, assim, mesmo sendo algo novo, nós podemos dizer que a cidade parou para assistir a estreia. É verdade. Parou para assistir e repercutiu. Isso, né, é verdade. na cidade. Então ali as pessoas já puderam ver, né, um pouco a dimensão, né? Que seria. Do para que viemos, né? Muitos poderiam ainda não entender, mas ali já deu uma prévia do que seria a TVB. E como foi tipo, essa matéria, acho que foi uma das que pegou assim por ser, não só por ser a primeira, né? Mas também pelo jeito que foi contada, como você disse, né? E por toda a história, como tema, como né? que repercutiu também, né? Como a Roseli disse, é a mais vista do canal, né? Mas foi ela assim que mais te emocionou, que mais chamou a atenção? Pode ser, né? Chamou a atenção, que lhe emocionou, que você achou interessante? Qual foi a matéria aí mais te impactou, né? Sim. Quer começar com isso? Olha, é assim, Cocossi, ela foi a que pontapé, né, inicial, uma das mais importantes. É porque todas são importantes, mas aí vieram muitas outras, né, que mexeram com a história da cidade, que mexeram com o religioso, que mexeram com a fé e que emocionou. Então, assim, não foi a que mais emocionou até então, era aquele ápice, né? Mas aí vieram muitas outras histórias boas, emocionantes. E, assim, é difícil a gente escolher uma, mas eu vou falar uma. Toda história, né, tem o seu porquê atrás, né? Tem o seu detalhe. E cada história emociona, né? Pode te emocionar e pode não me emocionar. Principalmente pra ti, porque você tá nada lá, né? Sim. Atuante. Muitas eu não estou. E abrindo um parêntese, né? Principalmente no jornalismo, né? Na comunicação, é muito falado que quem está contando a história não deve se envolver com a história, né? Não deve ter sentimento pela história. Mas eu acredito que não, a gente tem que se envolver sim, tem que ter sentimento, porque nós somos humanos, né? Então, uma das histórias que me emocionou foi quando a gente contou a história do Monsenhor Valdir, né? Do Marco. O relato da pessoa que obteve a graça, né, pela intercessão dele, isso ali me tocou e me emocionou, como outras histórias, né, nesse sentido, e até mesmo história de superação, porque aqui a gente conta da superação, a gente vai no entretenimento, que também emociona, né, dependendo da situação emociona, então assim, cada história tem a sua importância e a sua particularidade. Verdade. Então, a gente deve estar
sempre abertos, né, para contar essas histórias e sentir também essas histórias, não é só contar. Até uma história de utilidade pública, né? A gente gosta e se emociona, como foi o caso da história dos protetores, né, de 4 patas. Foi uma história muito tocante, muito marcante, que eu tenho certeza que muita gente, a partir dali, passou a ver com outros olhos e a dar uma forcinha. E agora vamos para a questão das eleições, né? TVB pioneira Demais. aí Com certeza. nas eleições verdade. de 2024. Teve a questão da sabatina, né? Foi 2024? Foi, 2024. Pronto, teve a questão da sabatina, teve a polêmica da dona gestão. E a Roseli vamos contar aí pra gente foi o que aconteceu. Mas impressionante, né? O que a TVB fez nas eleições foi algo nunca visto na nossa cidade, né? Uma coisa que os outros produtores ou o rádio tiveram que tentar bater ali também, né? Pra tentar fazer alguma coisa diferente também que chamasse a atenção, né? Então foi muito legal ver também todo mundo junto ali. Eu vi você lá participando com o pessoal, todo mundo ali estavam gravando. Então queria primeiro falar aí como foi essa polêmica, Roseli. Olha a questão da dona gestão, a bichinha. Porque assim, a criação da dona gestão, né, foi o Vinícius, criou a dona gestão, o Tauan, que sabe da história toda, até porque eles eram bastidores, eu fui só a intérprete. E assim, a dona gestão, ela foi já que eu sou humor, o Vinícius pensou, vamos criar um humor para satirizar a política. Até porque o humor é para isso. Exatamente. Né? E a dona gestão, ela foi muito polêmica, porque assim, a gente pegava fatos da atualidade, fatos do mundo, do país, para compor a dona gestão, não é? Aí, a dona gestão, ela foi muito injustiçada. Entrou em ação, né? Quando ela entrou em ação, ela atingiu, assim, infelizes. Usaram de má fé a personagem da dona gestão. Nisso que usaram de má fé, já usaram de má fé com a intérprete. Mas isso e é com normal, a TVB. Né? A questão da política pessoal usa qualquer coisa pra... Até porque eles não tinham armas, né? Aí vinham assistir a gente pra buscar. E assim, a questão do bordão que surgiu, foi algo feito pra satirizar, mas não pra agredir, nem pra bater, como repercutiu. E assim, foi algo na hora que saiu na hora. Por conta assim, foi a prefeita, a então candidata a prefeita, foi convidada junto com outro candidato. Os 2 candidatos foram convidados para havia uma sabatina na TVB. Individual, né? Não era um debate. Você aqui, debatendo e brigando, não, porque não é o nosso trabalho. Você é trabalho para redonda. Eu sou redonda, mas a redonda do Plim Plim. Porque a bicha é grande. Aí era uma sabatina, ela vinha, dava o depoimentinho dela lá e ele vinha e dava o dele. Ela se recusou pelos motivos dela. Sim. Né? E a gente respeita. Só que o outro candidato veio. Aí nós íamos muito nervosos na hora de entrar com a personagem. Eu vale o que eu vou dizer, e aí vamos aqui. E aí surgiu na hora, 5 minutos antes de entrar em campo, né? Ali quando o técnico disse assim, bora, entra que vai começar a partida, o juiz já apitar. Aí, vamos fazer assim. Eu não venho pro debate, né? Meu lema é esse. Quer debater comigo? Fala com meu marido. Aí, opa, gostei. Vamos lá. Aí fez e repercutiu. E fizeram cortes e recortes, usaram a imagem da dona gestão para dizer que a TVB tinha criado um personagem exclusivamente para beneficiar o outro candidato e atingir a candidata.
Sendo que a personagem foi mais mesmo pra isso, né? Fazer a satirização. Era uma satirização, até porque é humor é feito pra isso. Da política. Né? A gente vinha trazendo cenários nacionais, e aí pelo período, né, eleitoral a gente trouxe as situações daqui também, né? E inclusive eu lembro do dia da criação da Dona Gestão, né? De última hora a gente teve a ideia, né? Eu acho que inclusive a gente estava até assistindo um vídeo do João Plenário, eu vi se se viu, um dos dois se viu o vídeo, aí ali na hora a gente teve a ideia, e aí no mesmo momento a gente já conversou com a Roseli e a gente já foi pra rua, já foi procurar roupa pra personagem. E nisso a gente se inspirava mais no João Plenário, eu me inspirei mais no João Plenário do que qualquer outra pessoa. Mas o problema ali é porque eu era mulher e tinha uma candidata. Em 10 minutos eu já produzi bem um jingle. Música de última hora, bandeira, adesivo, santinho. Olha, a Dona Gestão fez sucesso. Ainda tem gente que diz assim, a Dona Gestão vai voltar? E assim, até porque nessa questão aí, você falou, né, que o pessoal da oposição usou... Queriam armas, né, e usaram. É normal. É tanto normal pra questão da política, como normal também pra gente porque, aqui, assim, que a gente tem que estar por dentro. Essas coisas, a gente achou normal, e é normal. O negócio é que existem pessoas com mente tão pequena, sabe? Eu fico admirada de ter pessoas tão inteligentes, tão intelectuais, mas tem uma mente assim, do tamanho muito pequena, que não consegue filtrar as coisas, não consegue enxergar além da caixinha. E aí automaticamente teve pessoas que criaram logo uma aversão, não pela personagem, pela versão pela minha pessoa. Sim. Eu tive o tapete puxado por gente que se julga as graduadas, as psicólogas, né? Não vou citar profissões porque senão o bicho pega, mas gente que se julga expert, que puxou o tapete de uma Hellis como eu. É normal, né? Por causa de um fato que eu considero normal. É o trabalho, é o humor, gente. E eu vou continuar trabalhando, se Deus quiser. Em relação a questões das eleições em si, a cobertura, como foi participar, estava todo mundo apreensivo, expectativa, os nervos à flor da pele também, né, no dia da apuração, né? Foi a prova de fogo. Sabatina, apuração. Ao vivo. Nada foi tão prova de fogo quanto aquela apuração. Porque era uma coisa nova, né? Era algo novo. Nunca ninguém tinha feito daquele formato. E sempre a tradição era o rádio, né? Ouvia o rádio. E né? aí... E muitos, até os candidatos, se ligaram na TVB. Pararam para ver, e era novo para mim. E tudo que eu vou fazer assim, como eu sou um pouco insegura, porque eu sou, sou muito insegura, eu sei das coisas, mas eu fico com medo, né? Aí, e eu com aquela insegurança, aquele medo de errar, aquele nervosismo, como é isso ali, como é, porque era novo para mim. E aí eu disse, não, tá... Teve uma hora que o bicho pegou lá, eu disse, Vinícius, eu vou focar só nos prefeitos. Aí enquanto as rádios diziam lá gente, é horrível, olha, iluminação ruim, letras muito pequenas, parece uma notinha de supermercado. Gente, à noite, escuro, o lugar não favoreceu, aquele pessoal ali atrás, muito... Tipo assim, tinha gente ali maravilhosa, gente boa, estava fazendo o trabalho deles, mas tinha pessoas que a gente percebia que estavam ali, tipo, torcendo para dar errado, estava ali não aceitando. E ali, mas a gente foi lá, bateu lá e fez o nosso trabalho. E graças a Deus foi muito bem feito. Nós estávamos adiantados. Demos o resultado muito antes do site do TRE, o site oficial. E fizemos o nosso trabalho ali, único e exclusivamente pensando só no nosso telespectador, né?
Depois disseram assim, eu fiquei com medo de tu apanhar. Por quê? Se eu não fiz nada, eu não fiz política, eu não fui a carreata, eu não balancei bandeira, eu não botei blusa para ir pros palanques, pros palcos, não. E mesmo assim eu fui massacrada, essa é a palavra, injustiçada e massacrada. Esse período de eleições, né, essa cobertura que a gente fez, desde o início das sabatinas, a apuração, inclusive também a posse, né, a cobertura da posse, foi algo novo na cidade. Nunca teve a cobertura de eleições televisionada. As pessoas eram acostumadas a ouvir pelo rádio e ouviam o que eles falavam, né? Porque, como nós sabemos, né, cada rádio tem o seu lado, né? Principalmente no interior, cada rádio tem o seu lado, defende o seu lado. E nós estávamos aqui para fazer o oposto. Nós estávamos aqui para fazer o jornalismo como ele é, não para defender candidato A ou candidato B, né? E isso foi o que trouxe para nós a credibilidade, também a qualidade do nosso trabalho, né? E foi, por ser algo novo, foi algo também que nós podemos dizer que a gente liderou nisso, né? Porque, por exemplo, vamos voltar na sabatina, né? Era algo muito novo, as pessoas não esperavam, nunca teve. E quando a gente lançou a proposta, né? Que podemos dizer, de início não responderam, né? Não responderam. Até porque não estavam esperando, né? Não estavam esperando algo desse nível, né? Não responderam. E a gente lançou uma chamada, né? A gente colocou a foto dos dois candidatos. Será que eles aceitariam, né? E isso fez com que a própria população pressionasse os candidatos a participar. E eu acho que nessa questão aí, sim, aí depois só um dos candidatos aceitou, né? Porque nós somos apartidários. Exatamente. Nós não levantamos bandeira para X nem para Y. Como falei. Fizemos nosso trabalho, abrimos espaço para os dois e recebemos quem quis vir. Assim como a gente recebe, ainda hoje a gente recebe. Isso pode ser confirmado nas próprias perguntas que o Vinícius fez para o candidato, né? Verdade, inclusive, eu lembro que tinha perguntas que vinham do povo. Sim. Pessoas que ali que são partidárias, que trabalham na rádio, nos órgãos do partido, diziam, pergunta para ele isso, não sei o que, não sei o que. E ele disse assim, formule uma pergunta e me mande que eu pergunto. E foi feita. Né, eu lembro do dia também da sabatina, né? A tensão que foi. A gente sabia que seria algo assim já, né? Grandioso, né? Foi nosso primeiro ao vivo. A gente passou noites, madrugadas aqui já planejando, já testando as coisas. E no dia aqui no estúdio estávamos nós, né, que já fazia parte, e aí a gente recebeu a ajuda de outras pessoas também, para nossos colaboradores enviados por Deus, graças a Deus. Que sempre aparecem, né? E a gente esperava o candidato, no máximo 2 assessores, né? Mas a gente já tinha, já assim, vai aparecer mais alguém. Não esperava uma comitiva também. Aí chegou o candidato, assessor, aí depois chegou a vice, né? Porque também era a sabatina com o candidato a prefeito e a vice. E foram divididos em 3 blocos, né? E aí quando a gente saiu lá fora, né? Mesmo durante a sabatina, que eu fui lá fora e vi a rua, tinha muitos apoiadores, tinha assessores. Então, assim, tava um clima um pouco tenso, né? Porque não tinha mais tido nenhuma
disputa tão acirrada, verdade. tão quente como foi a de 2024. Então a gente já estava assim, né, meio que tenso em algumas situações, mas sabendo da responsabilidade e do trabalho bem feito que iríamos fazer, né? E aí a gente viu também as pessoas pararem para assistir, né? A gente viu, assim, foi o assunto mais comentado na cidade no dia e durante a semana. Foi. Muitos Foi cortes também. muitos cortes, né? Alguns já em tempo real dos próprios apoiadores, pessoal. Era. Apoiadores e não apoiadores, né? Os outros que queriam fazer aquele corte para rebater, né? E assim, a gente viu o trabalho bem feito que foi, né, na sabatina. E aí lá a gente se preparar para a cobertura da apuração. Também algo novo, né? Que não algo sabíamos novo, o que que viria. como a gente já falou, as pessoas paravam para ouvir o rádio na calçada, né? E assim, como a gente estava diretamente na Estava à transmissão, frente na lá, apuração, né? Apuração. a gente meio que não sabia o que estava acontecendo durante, né? Só assim, questão de audiência, essas coisas que a gente estava vendo. Mas depois que a gente foi ouvir os relatos, né? Que em vez das pessoas estarem ouvindo o rádio, estavam com o celular na mão na calçada, né? Ou seja, trocaram o rádio pela TV, né? Pelo celular. Foi. Assistir, né? Poder ver aquele momento de emoção, porque as pessoas só ouviam, e ter esse algo novo, poder assistir, poder ver, né, foi que chamou muita atenção das pessoas. E como a Roseli falou, já preparados, né, para caso o site do TSE caísse, né, que a gente já esperava de outras eleições, já tinha acontecido. Trabalhou com as possibilidades, né? A gente já colocou equipes nas ruas para fazer uma apuração paralela. Ou seja, por isso que o nosso resultado saiu mais rápido, e também tinha uma atualização em tempo real, porque a gente sabe que o site demora a atualizar. E tinha uma atualização em tempo real, gráfico na tela, isso que também chama a atenção do telespectador, né? E as nossas equipes nas ruas fizeram esse trabalho, e pessoas aqui também, né? Tinha equipe aqui atualizando em tempo real as planilhas. Então foi um trabalho assim bem trabalhoso mesmo, né? E além do Ipu, a gente dava também, né, flashes de outras cidades. Inclusive durante a apuração teve o caso, antes de iniciar a apuração, teve o caso do Moses Rodrigues, né, o deputado federal, que tinha sido preso em Sobral. Eu não me lembro qual foi a situação em si, né? Mas o filho do prefeito Oscar. E aí a gente já deu a notícia em tempo real. Na hora que a notícia saiu, a gente já estava dando a notícia. Ou seja, quem estava assistindo a apuração de Ipu estava a par de toda a região. De toda a região, também sabendo de tudo que estava acontecendo. E a Roseli foi falando também das dificuldades, né? Da apuração, como ela falou, a questão da iluminação. Inclusive a gente serviu de apoio para o rádio, né? Ainda servimos de apoio para o rádio. E também acredito que agora, nessa próxima eleição, muito provavelmente eles já vão se planejar nessa questão. Porque... E até uma coisa que a gente pode cobrar, né? Não, a gente tem que passar, né, repassar as informações de forma mais clara. Então, para isso, a gente precisa também que vocês repassem. Por exemplo, você falou o tamanho da letra, né, que é pequena. Muito pequena. Aí você tá ali, o espaço era pequeno, né, muita gente. E ali tinha muita gente aglomerada. Falando, né, muito barulho. Aí como é que consegue? Nós chegamos cedo para se organizar, né, lá. E aí os outros meios de comunicação lá também do lado. Foram chegando. Rádio, fomos se organizando, um espaço pequeno, mas deu para todo mundo, né? Pode melhorar. É verdade. Mas aí a gente fala dessa questão da iluminação, a gente foi ajudando
os outros meios de comunicação, porque estava difícil para eles também enxergarem a letra, tudo escuro. E aí, graças a Deus, nós tínhamos a nossa iluminação. Inclusive também que o sinal até de algumas rádios caiu. Né, da apuração, e a gente continuou no ar, a gente continuou transmitindo, né, a apuração até o final. Foi assim, algo tenso também, né, ali principalmente os finalmente do meio para o final, tenso, né, porque também começaram a chegar pessoas lá, né, então... Pessoas ligadas aos partidos. Né, começaram meio que demonstrar ali suas comemorações e hostilidades. Antecipadas. E hostilidades por conta já da dona gestão, a pobrezinha. Tinha toda a quadra lá. Mas foi algo novo, né? Novo, único. Novo, único, bem feito. E que faremos novamente, se Deus quiser. E eu acho que as pessoas esperam um pouco mais. Eu acredito que... Eu sempre digo isso, né? Nada definido ainda, né? É algo para se ver ainda nesse nosso anos seguintes que tem pela frente. Mas eu acredito que da forma que as pessoas pressionaram os candidatos para uma sabatina, eu acredito que na próxima eleição não tem como não ter um debate. Eu acho que as pessoas esperam isso, né? Também acredito nisso. Que aí, será se vai acontecer a mesma coisa, né, da eleição passada, dona gestão? Dona gestão, talvez ela se candidate a deputada, né? Vai que, né? Quem sabe, né? Vem aí uma candidatura nova para ela. Eu acredito que se um for, o outro obrigatoriamente vai se sentir, né, na pressão. Na verdade, nessa passada, né, já teve essa pressão, né? E é uma pressão popular. Sim, é do povo. Você imagina, você tá lá no seu celular, e foi isso que me marcaram aqui, né? Sabatina. Aí o assessor, ei, Sabatina. Aí vai lá, menciona de novo. De novo, outra pessoa me mencionou. Aí 100 pessoas, 100 menção, 200, aí vai, né? Concordo com o Tauan, acho que esse ano não, né? Na próxima eleição as pessoas esperam um pouco mais. Pois bem, e falamos aí dos marcos, né, da TVB nesses 2 anos, muita coisa grande, única, né? Na verdade, desde o começo a TVB é única, né? Faz coisas únicas e revoluções, né? Coisas transformadoras, usando o que a gente tem de melhor hoje, que é a tecnologia, né? Como vocês, voltando aqui para a parte, né, do Vinícius, a Roseli falou no começo, né, como é que é lidar com o Vinícius. Se vocês quiserem falar um pouco, deixar alguma mensagem para ele, né? Eu particularmente só tenho a agradecer ao Vinícius pela oportunidade, né? Por acreditar em mim, desde o quadro que a gente tinha, né? Eu tenho estilo, vai lá, Rony, bora fazer isso aqui dessa forma. E hoje, né, tô aqui, agradeço pela oportunidade, pode ter certeza que eu sempre dou o meu máximo, né, para repassar do meu jeito, né, e o jeito que ele quer, né, não, faça do seu jeito. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem aí para ele. E com tudo isso que aconteceu, né, com a TVB, desde o início lá, que era só o Tauan, o João Vitor, foi crescendo, né, o Vinícius, a Roseli, e queria que vocês definissem o que é a TVB, não só para o Ipu, para a nossa região, para o Brasil, e o que é para vocês também, né, como vocês definiriam a TVB. Olha, assim, porque o Vinícius sempre diz que eu embarco nas loucuras dele, né? Que loucuras que a gente vê que não são loucuras próprias. Porque, assim, de início, a lenda que ele criou não era a grande lenda, era um personagem. Ele queria uma secretária de palco, um assistente de palco, né? Uma pessoa só no palco só para estar ajudando ele. Porém, eu ia ser uma personagem séria. Porém, pela primeira... Deu não.
pelo primeiro capítulo, a história que ele já bolou pra me apresentar, eu disse, não pode, tem que ser humor. Aí o próprio telespectador colocou lá, é a Xuxa, né? É a Xuxa. Aí ficou. Que era a Xuxa, né? Porque ele disse assim, será que é a Xuxa que vem chegando? Aí o pessoal, quando me viu, dizia assim, a Xuxa. Xuxa da Shopee. Aí era a Xuxa da Shopee, aí ficou Xuxa por um tempo. Aí começou essa história de lenda, eita lenda, tu é uma lenda, todo mundo, né, lá, o pessoal lá da comunidade, da fraternidade. Ei, lenda, todo mundo lá ele chama assim de lenda, de maneira carinhosa, aí eu, grande lenda, aí eu gostei, grande lenda, gostei da grande lenda. Pegou, né? Pegou e ficou, aí a grande lenda passei a ser humor, né, porque eu não sei fazer outra coisa, senão humor. E assim, o Vinícius, ele coloca assim, ele sempre deixa a gente à vontade, ele sempre diz assim, vai lá, faz do teu jeito, faz do teu jeito. Não, mas eu gosto do teu. Eu digo, aí, como é que eu faço? Às vezes, quando a gente vai entrar, Vinícius, como é que eu faço? Ele, faz do teu jeito, faz teu nome, vai. Ele dá o espaço. Ele deixa a gente à vontade. Ele dá o espaço pra gente brilhar, não é? E desde de sempre que ele diz assim, eu pensei num personagem e tu pratica. Eu, opa, bora. Eu digo logo assim, bora. Nunca disse, vixe, o que é? Será que eu quero? Não. Sempre fiz porque eu sei que vinha grande coisa, né? Então, vamos, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E a TVB em si me ajudou bastante, me ajuda até hoje, me abre portas para muitas coisas e vai abrir para mais, com a graça de Deus, tenho fé. E a TVB em si, ela é um sonho de Deus, que Ele colocou na responsabilidade, nas mãos da melhor pessoa, porque Deus não pensa assim, se Ele coloca lá é porque Ele sabe que a pessoa vai e Ele sabe exatamente quem é apto a fazer todo e qualquer trabalho, né? Ele sabe as qualidades de todos nós. E aí, quando ele teve esse sonho que colocou nas mãos, né, do Vinícius, para realizar esse sonho, que a partir daí ele incluiu nós dentro, eu só tenho a me sentir abençoada, porque você está participando de um sonho de Deus, é grandioso. Então é algo assim que eu me sinto grande, porque eu sei que eu estou vivendo um sonho que foi Deus que preparou para nós. E se eu estou aqui, é com a permissão dele. E Vini. Só tenho a agradecer, viu, por você ter me enxergado, ter me colocado ali sempre como protagonista, que ele diz, vai lá, faz teu nome. E se Deus quiser, Deus vai dar força e nós vamos lá, ó, no High Society da televisão. Um abraço e parabéns por esse grande trabalho, essa grande empresa, e que ela vai crescer mais ainda. A TVB, como a gente falou desde o início, né? É um sonho de Deus, né? E perpassa também pela história pessoal do Vinícius, né? E que ele deixou de viver os sonhos dele para viver o sonho de Deus, os sonhos de Deus, e fazer com que esse sonho fosse vivido por outras pessoas, né? E dar espaço para outras pessoas viverem esse sonho. Até porque a TVB, né, ela nasceu também com essa missão de mostrar o nosso povo, né, a nossa gente, da nossa terra, história, nossa cultura. Mundo inteiro, né? A gente até usava esse slogan do Ipu para o mundo todinho. De fato, ser produzido pela gente, pela nossa gente, ser feito por eles, contar a história deles, né? E assim, fazer parte da TVB, eu digo que foi um grande crescimento na minha vida, né? Principalmente profissional. Abre portas, né? Exatamente. E assim,
de tudo que eu fui passando dentro da TVB, né? Seja nas participações do programa, seja na rua, ao vivo, que inclusive meu primeiro ao vivo foi aqui, né? E assim, é muito bom poder tocar e viver neste sonho de Deus, né? É muito, como é que eu posso dizer? É gratificante. É gratificante. E assim, pela missão da TVB também, né? De levar... Isso, e o carinho que a gente recebe na rua das pessoas, dizer o quanto o programa está fazendo bem para elas. De fazer um bom conteúdo para as pessoas. A cada dia a gente tem que se renovar, se reinventar, né? Procurar algo novo para as pessoas. O que não é fácil. Né? Hoje em dia eu tô como produtor, né? Mas já tô na produção, já estive em estúdio, já fui pra rua. E, como falei, foi um crescimento da minha vida profissional também, né? Hoje curso jornalismo, né? Também pelo meu trabalho, pelo que eu vivenciei, pelo que eu vivencio aqui dentro, né? Inclusive, como eu posso dizer, é como se fosse um laboratório, né? O laboratório da faculdade aqui. Poder tocar em histórias, produzir histórias, né? E, inclusive, a nossa missão de levar uma diversidade de conteúdo, seja no humor, informativo, também de evangelizar também, né? Pela TVB, porque é um sonho de Deus, então, né? Tem que ter a evangelização. Então, assim, sou grato, né? Pelo sim do Vinícius, né? Por ele ter dado esse sim, né, a Deus e viver este sonho e compartilhar este sonho conosco e com quem mais chegará por aqui, né? E com o nosso telespectador maravilhoso, querido. Assim, não só gratificante, né? Como a gente se sente mesmo, assim, muito importante em saber que a gente... não só nesse sentido, né? Mas em saber que a gente está fazendo parte realmente ali do dia a dia. Não sei está fazendo a diferença na vida das pessoas. Estamos fazendo história. Semana, acho que faz umas 2 semanas, uma senhorinha me parou na rua. Ei, você que apresenta o programa com o Vinícius, né? Eu mesmo. Eu não conhecia ela, né? Então é muito interessante, né? Muito bom saber. A gente é abordado, né? E é demais. Eu passo muito por isso. A última vez eu estive internada com meu marido, né? Aí a moça foi evangelizar lá, né? Levar o evangelho, aí ela... Eu tô conhecendo. Você é alguma coisa? O que você é daquela moça que trabalha com Vinícius Braga? Eu disse, sou eu. E ela vai, me dá um abraço. E eu fico toda errada. Meu Deus do céu. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por esses momentos. Então, assim, eu não tenho dúvidas de onde a TVB pode chegar. Eu sei que é aquela história, né? Quem não sabe onde quer chegar, né? Não chega em lugar nenhum. E pelo contrário, né? O Vinícius, ele sabe muito bem onde quer chegar, né? Tem Deus, né? Com ele, como o Roseli citou várias vezes aqui. É uma pessoa que tem um coração enorme. E o melhor, ele não quer chegar só. Exatamente. Né? Ele quer mais espaço. O que a gente já impacta, né? Pessoas, o quão grande já é a TVB. Como eu disse, não tenho dúvidas que vamos ser muito maior, vamos crescer muito mais. O Vinícius tem ali sabedoria, né? Que Deus dá a ele para planejar, para pensar como vai ser, o que ele vai fazer. Então isso é o que importa realmente, né? Com a humildade dele, o jeito dele de ser. Então só tem a crescer, né? Não só os nossos programas, mas a TVB em si, porque a gente realmente tem uma pessoa grande por trás disso, né? E por trás dele tem Deus, né? Então queria agradecer a todos, né? Vemos vocês na próxima sexta, né? Estamos aqui sempre para trazer um melhor conteúdo
para toda a sua família. Obrigado e até a próxima. Bate-papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.